Españoles con futuro y españoles que por serlo Anos 60. Prelúdio. Acaba de dar a entrada na Assembleia Nacional Sua Excelência o Sr. Professor António da Universidade de Lisboa, que é recebido aqui com as mais entusiásticas e calorosas manifestações de afeto e admiração por todos. Senhor Presidente do Conselho, senta-se à direita do Presidente da Assembleia Nacional, Professor Dr. Mário de Figueiredo. Notam-se várias equipas de filmagens, algumas delas estrangeiras, sendo uma da TV inglesa. Vai usar da palavra o Sr. Presidente do Conselho, como é seu direito constitucional. Sr. Presidente, com as emoções das últimas semanas, sobreveio-me um acidente que me tirou a voz, ou pelo menos me não deixou a voz suficiente para uma leitura de certa extensão. Não devendo ser adiada a comunicação que o Governo deve aos portugueses sobre a invasão e a ocupação de Goa pela União Indiana, não me pareceu haver outra solução que não fosse comparecer aqui, entregar na mesa a minha exposição e pedir ao Sr. Presidente da Assembleia Nacional o obséquio de proceder à sua leitura para conhecimento dos senhores deputados e do país. Sua Excelência dará ao documento na sua leitura a expressão que eu não poderia dar-lhe nas atuais circunstâncias. Senhores deputados, não costumo escrever para a história e sinto ter de fazê-lo hoje, mas a nação tem pleno direito de saber como e por que se encontra despojada do Estado português da Índia. Goa, portuguesa há 450 anos e agora ocupada pela União Indiana, representa um dos maiores desastres da nossa história e golpe muito fundo na vida moral da nação. Para este, o Estado português da Índia, sem expressão sensível na economia ou na força política portuguesa, contava sobretudo como padrão de um dos maiores acontecimentos da história do mundo e da comunicação do Oriente com a vida ocidental. Deixá-lo, esse padrão, à guarda de um pequeno país que foi, com sacrifícios ingentes, o fautor das grandes descobertas, devia ser ponto de honra de todas as nações civilizadas e das que beneficiaram da ação portuguesa no mundo.
A planície. Adeus trigo, ai, adeus trigo, depois de ceifado adeus. A manhotim não mastigo, ai, nem eu, nem eu, nem os meus. Escravo da campina, houve o motor do trator, com ele mudas a sina, da terra és conquistador. Meto butes à inteira planura. Esborou-se a terra. Lá para trás ficaram o paleio e a literatura. Aqui, na aparência, só a paz. Mas que paz se desdobra a toda a anchura do horizonte que a si próprio se refaz. Esta página em branco ou sem leitura não terá uma chave por detrás? O escravo da campina, houve o motor do trator, com ele mudas a sina, da terra és conquistador. 1962, 1º de maio, greve geral no Alentejo. Quando eu fui aprender o trabalho, fui ganhar 3.500, tinha 9 anos. E então a repressão, quer dizer, a Guarda Republicana e os grandes latifundiários estavam ligados uns aos outros. E o patronato, o que estava a mandar o pessoal, com medo que tinha também do patrão, porque eles não tinham fome, sempre tinham tudo para comer, e o que é que eles faziam? Faziam era, obrigaram os trabalhadores a explorarem-nos de todas as maneiras. A primeira exploração era esta, era trabalharem de manhã à noite, desde o nascer ao pôr, e mortos à fome, com um bocado de pão, com umas azeitonas, uns figos passados, e à noite uma gota de água quente, com um dente de alho, com um pão da padaria que era papa, com 2 ou 3 azeitonas, pronto, isto era o comer dos trabalhadores. Por quem? Porque a gente ganhava 3.500 e eles ganhavam 6 ou 7 escudos. O trabalho, eles tinham muito trabalho, diziam que não tinham trabalho, mas era para fazerem desemprego àqueles que eles viam, pois, as pessoas. Sempre há umas pessoas que mais perto, não é, têm havido e há de haver sempre, ou mais inteligentes, ou que veem que estava mal, e então as pessoas falavam e eles vendo que eram pessoas que falavam, e então essas pessoas estavam 6, 8 meses e 1 ano sem trabalhar, armadas aí às paredes, mortos à fome. Parte no comer dessas pessoas, parte do tempo, no verão principalmente, 5 meses ou 6, era melão, o rebotalho dos melões, picado como se faz para os animais, com uma gota de vinagre e 2 ou 3 sopas lá dentro, comido com uma colher. Isto era o comer dos trabalhadores, parte da maioria do tempo. E depois vocês protestavam e eles reprimiam? Pois, tanto a mulher ou ao homem, que depois dizia, o ordenado é muito pouquinho, nós não podemos viver, não temos dinheiro para isto, não temos dinheiro para aquilo, é só dívidas, as pessoas só com dívidas, só com... Depois os merceeiros também não queriam dar, porque não podiam também aguentar. Este levava, não dava contas, outro levava, não dava contas, e de maneiras que o sofrimento era dos trabalhadores dos camponeses, especialmente o sofrimento maior, todo o tempo do fascismo, todo o tempo da repressão, a guarda não deixava juntar 2 homens juntos que pensavam logo que estavam falando pois, sobre os desempregos, sobre coisas, eles o que queriam era espalhar logo as pessoas. Vinha do trabalho, punha-me a pensar deitada como era a maneira que a gente tínhamos que avançar para a frente com uma repressão tão grande. Tanto o patronato que estava a mandar no trabalho da gente, como dos patrões que estavam a atacar os outros, como a Guarda Republicana unida ao grande latifundiário, porque mandava galeiras de lenha, mandava borregos para a Páscoa, tinham azeites, tinham trigos, fazia sieras, chamava-se sieras a eles, está a compreender? Ora, isto dava para meter as pessoas tudo em casa, pá.
Isto foi a terra, digo-te, posso mesmo confirmar a todas as pessoas, não houve no tempo do fascismo uma terra tão castigada de repressão de todas as espécies como foi Balizão. De fome, de miséria e de não deixarem as pessoas juntar-se duas pessoas. Se era homens tinham que se afastar logo, se era mulheres era a mesma coisa. Ai, campos como os meus olhos, rasos d'água tanta vez, foram-se espigas nos molhos, ai, vem fome para o campo. Eu sei ler a cidade, mas aqui sou um dedo parado em letra morta. Uma guerra haverá com o alibi da paisagem que a outras me transporta. Hei de voltar para ler e presumir quando o Alentejo se puser a rir. Assalto ao quartel de Beja. Eu tomei conhecimento do que se passava em Beja através de um comunicado da telefonia, em que informava que o meu marido estava preso e gravemente ferido, internado no Hospital de Beja. Entrei imediatamente em contato com a família e o meu irmão, que nessa altura tinha sido mobilizado, o meu pai, que era militar, decidiu acompanhar-me de carro até Beja. Toda a travessia do Alentejo foi a travessia de uma terra ocupada. Beja, aliás, que durante aquele período era uma cidade perfeitamente ocupada, quer dizer, nós andávamos na rua, viam-se brigadas contínuas militares, as pessoas não podiam parar, as pessoas não podiam conversar no meio da rua, havia um peso de terror e de pressão, de medo, uma coisa verdadeiramente impressionante, apesar de eu ir extremamente impressionada e numa grande agonia. A verdade é que fui muito sensível também a esse aspecto da cidade, mas a população, apesar, era um terror evidente, um medo evidente, as pessoas estavam todas constrangidas, mas havia um calor humano, uma simpatia que eu sentia em toda a gente, quer dizer, inclusivamente aconteciam coisas deste ano, entrar num táxi, o homem recusar-se a receber, e as pessoas passarem por mim e dizerem entre dentro: minha senhora, como está o seu marido? Quer dizer, apesar da barreira, e houve gente que, apesar da barreira da PIDA à porta da pensão, a indagar quem entrava e quem saía, houve gente que conseguiu chegar ao pé de mim e oferecer os seus préstimos e pôr-se à minha disposição. Quer dizer, eu senti-me sempre amparada, e é uma gratidão, uma dívida de gratidão que eu tenho para a população do Alentejo, e especialmente para a população da cidade de Beja. Foi realmente o apoio silencioso, mas sensível de todos. Eu sentia nas ruas, no café, quando passava, havia um ambiente, eu sentia nas minhas costas as pessoas que olhavam para mim, não havia ódio, não havia raiva, havia muita simpatia e muito apoio. Nunca mais hei de esquecer isso. E um dos dias mais angustiosos foi num dia, à hora do almoço, em que eu me dirigia novamente para o hospital e uma pessoa amiga que tinha ido adiante de mim voltou para trás em pânico, a dizer: não sei o que se passa, está lá muito mais tropa que é costume, fizeram uma barreira à porta do hospital, não deixam ninguém aproximar-se. Convenci-me que ele tinha morrido e que queriam levá-lo dali às escondidas da população. Corri e quando cheguei à porta do hospital estava uma tropa, nessa altura eram militares, à porta, e que me disseram: minha senhora, faz favor, saia daqui imediatamente. Temos ordens para lhe dizer que não volte aqui. Saia e não volte cá. Eu disse: está bem, eu não volto cá, mas eu quero saber uma coisa: é se o meu marido morreu ou se está vivo. Temos ordem para não dizer nada. A senhora, faz favor, vá-se embora. Ó senhora, eu não quero nada, eu quero só que me digam se ele está vivo ou morto. Temos ordem para não dizer nada. A senhora, faz favor, sai daqui. O homem era um graduado, corria só para cara abaixo. Estavam os peritos à volta. Estava o porteiro do hospital atrás, que olhava para mim com os olhos muito abertos, mas em pavor. Eu não sei, quer dizer, eu lembro-me só que dei comigo agarrada ao domen do graduado, a sacudir assim: isto que os senhores estão a fazer não se faz a ninguém, não se faz a um cão. Eu não quero nada, não pedi nada. Só quero que me digam se ele está vivo ou morto. O tipo ficou completamente constrangido, olhou para mim e disse-me entre dentes mesmo: está vivo, minha senhora, mas sai daqui depressa e não volte. Sai daqui e não volta. E o porteiro atrás fazia-me sinal com os olhos que me diz que ele que estava vivo. E eu calculo como fiquei transtornada. Já dei 3 passos e me encostar à parede de uma casa ali perto e apareceram umas senhoras da casa com um copo de água para me oferecer. E depois nunca mais pude voltar à porta do hospital. Só sabia informações depois no consultório do médico, quando ia lá à tarde saber notícias, saber umas notícias um bocado formais.
Entretanto, eu fui para a prisão e nos fins de janeiro recebi uma carta, a primeira carta que ele escrevia, ainda escrita a lápis, que levou 3 ou 4 dias a escrever a carta, e em que quarta essa que eu tenho guardada e que para mim é extremamente preciosa e que define o homem daquela altura e o homem de hoje. Tem algumas frases que eu tinha interesse em repeti-las. Faço-te a justiça de crer porque nunca duvidaste que eu manteria a mais perfeita serenidade em face a qualquer circunstância que pudesse ou possa surgir, inclusive a morte. Também te faço a justiça de acreditar que não perdeste nem perderás a tua em face a qualquer circunstância. Não encontro razão nem lugar para preferir acusações, para tentar procurar apaixonadamente culpas ou responsabilidades. Estou sinceramente e lucidamente calmo, preparado desde a primeira hora para todas as contingências. Tem mais coisas, mas isto é uma frase que o define. É o mesmo homem. Naquela roça grande não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho cereja são gotas do meu sangue feitas seiva. O café vai ser torrado, pisado, torturado, vai ficar negro, negro da cor do contratado, negro da cor do contratado. Assalto à prisão de Luanda. Nós nunca confundimos colonialismo português e povo de Portugal. Nós temos o máximo respeito pelo povo português, que conhecemos, aliás, bem e de que somos amigo. Mais ainda, nós reconhecemos a contribuição que o homem português anónimo deu à história do mundo, à evolução da humanidade. Nós admiramos o esforço gigantesco, a epopeia das descobertas portuguesas. Não falemos agora dos crimes que foram cometidos por Afonso Albuquerque e por outros, mas como um facto da evolução da humanidade. Não é mentira que Portugal tenha dado novos mundos ao mundo. Mas hoje estamos no fim desta era do colonialismo, etc. É fundamental que a gente conquiste nossas independências e sejamos um povo amigo, ligado intimamente, cooperando com o povo de Portugal, mas em pé de igualdade. Quem está gemendo negro carro de boi. Assalto ao Santa Maria. Batismo revolucionário. Santa Liberdade. 2. Retrato de família. Maria Manuela Rodrigues André, estou em Lisboa, empregada doméstica.
Já estou cá em Lisboa há 5 anos, agora sou uma das noivas de Santo António, vou casar, penso em ir para a Moita dos Ferreiros morar, espero ser feliz com o meu marido, vamos lá ver. E já o conheço já há bastante tempo, desde miúdos, namoramos há 2 anos, ele é de boas famílias, parece também ser bom rapaz, espero que se demos bem, espero também ter um menino ou 2, mas espero ter muitos. O povo de Lisboa acarinha as noivas de Santo António, transmitindo-lhes vibração, calor, carinho e entusiasmo. Homem e mulher os criou. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e tenha poder sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, os animais selvagens e todos os répteis que rastejam pela terra. A alegria e a paz de Deus encham os vossos corações. A palavra do Senhor que nos foi dirigida nesta celebração afirma-nos que Deus pôs um especial cuidado na criação do homem e da mulher. Fê-los à sua imagem. Cha cha
cartucho, muito fresco, bem barato, para fritar é o cachucho. Ser cachucho é ser fidalgo, senhor de boa maneira. Eu sou rainha do peixe, cantando na frigideira. Oh, vós sois de nobreza, sumi-vos passar de largo. Peixe bom à nobre mesa, não há como o belo pargo. Trago destino marcado, desde a hora em que nasci. Sou maruca no mercado e um belo peixe para si. Diz fresco, diz congelado, diz pescadinho, meu bem. Sou comida em todo lado e lá nas beiras também. Sou pescada no mar alto, não há quem não conheça. Sou pescada congelada, sou pescada sem cabeça. Põe-se fim à desgarrada, o canto vai terminar. Vai-se o canto, vai a ponta, é sempre o pombo a pagar. Oh, que rica caldeirada, caldeirada congelada. O reverso das medalhas. Angola é Portugal. A retomada da situação africana em mão salazarista, não se fez esperar. E, ao lado de medidas mais prosaicas, o cerimonial dos graúdos, não menos atento à eficácia, começou a desenrolar-se em manifestações patrioteiras, desagravos, marchas, discursos e mais discursos. Havemos de chorar os mortos se os vivos os não merecerem. Foi o cúmulo demagógico do salazarismo para verso de uma medalha cujo reverso se ocultava cuidadosamente. Já lá vai Pedro Soldado, num barco da nossa armada, e levou o nome bordado, num saco cheio de nada. Triste vai Pedro Soldado, triste vai Pedro Soldado. Branda rola não faz ninho nas agulhas do pinheiro. Nem é Pedro marinheiro, nem é Pedro marinheiro, nem no mar é seu caminho. Triste vai Pedro Soldado, triste vai Pedro Soldado. Nem anda a branca gaivota buscando peixes em terra. Nem é de Pedro essa rota, nem é de Pedro essa rota dos barcos que vão à guerra. Triste vai Pedro Soldado, triste vai Pedro Soldado. Nem anda Pedro pescando, nem ao mar deitou a rede. No mar não anda lavrando. Soldado a mão se despede do campo que se faz verde, onde não anda ceifando Pedro no mar navegando. Onde não anda ceifando, já o campo se faz verde. E em cada hora se perde, cada hora que demora Pedro no mar navegando. Triste vai Pedro Soldado, triste vai Pedro Soldado. Menina dos olhos tristes, o que tanto a faz chorar? O soldadinho não volta do outro lado do mar. Senhora de olhos cansados, porque a fadiga o o soldadinho não volta do outro lado do mar.
soldadinho já volta, está quase mesmo a chegar. Vejo uma caixa de pinho, A missão de Portugal, há mais de 5 séculos, já não cabe na Europa. A grande obra de paz que ainda nos espera é a de construir, com os membros distintos do mesmo corpo, ligados pelos mares que descobrimos, um forte, justo e progressivo Estado. Uma grande nação, fundamentalmente euro-africana, com a mesma língua, as mesmas leis, o mesmo governo, a mesma cultura. Esta obra pode ultrapassar tudo quanto até hoje os portugueses criaram. A fraternidade e comunhão das raças, a fusão superadora de culturas, a nova criação de formas justas de convivência política são ideais que podem vencer todos os desânimos e justificar o sentido de uma existência coletiva. Mas tudo isso depende, neste momento, dos combatentes de África. Quer dizer, é como quem diz que o mesmo é não dizer nada. Tenho dito. Ó orador, não te cales. Pede já à mão que te empreste o que não chegaste a dizer, que nós havemos de o entender. Mas assim não o entendia a maioria do povo português, que não se sentia herói em nenhuma guerra. Entretanto, nos lares dos portugueses continuava a guerra contra o mosquedo e a barataria. Agora já não como símbolos, mas como realidades que os inseticidas, bem vendidos e bem consumidos, podiam matar até fartar. De outra guerra, irreal e pacata, nos fala Raul Solnado. Foi exatamente aqui neste sítio, neste local, nos jardins do asilo 28 de Maio, hoje em ruínas, como felizmente tudo está em ruínas que se relaciona com o 28 de Maio, quase tudo, pelo menos. No verão de 62, nós filmámos um filme Dom Roberto, dirigido por Ernesto de Sousa. Tenho realmente maravilhosas recordações desse mês que passámos aqui, com uma equipa sensacional, da qual faziam parte, entre outros, o Lixinha Cortinho, o António Montes, o Rui Mendes, a Isabel do Carmo, o Preto Pacheco, etc. Nessa altura, exatamente, eu preparava e decorava o texto da Guerra de 1908, que meses depois estrearia na revista Bate o Pé, no Teatro Maria Vitória. Portanto, para mim, ao fim de 14 anos, é uma sensação agradável estar num sítio onde aconteceram duas coisas que eu considero muito importantes na minha vida. O Dom Roberto, que foi o filme que eu mais gostei de fazer, e a Guerra de 1908, que foi o texto que eu mais gostei de dizer. Aliás, daqui a bocadinho vou dizê-lo, talvez não como está no disco, que já não me recordo, já não faço há muitos anos, mas vamos lá ver como é que sabe. Eu vou contar-lhes a história
da minha ida à guerra de 1908. Eu trabalhava numa fábrica de produtos farmacêuticos. Um dia, sem querer, partiu um comprimido e despediram-me. Fui então lá para casa sentar-me numa cadeira que nós temos para quando somos despedidos. Quando entrou o meu tio Gustavo com um jornal debaixo do braço que trazia o anúncio da guerra, e diz a minha tia: porquê é que tu não aproveitas o emprego? A guerra é uma coisa boa porque a gente mata e nunca vai preso. E diz a minha mãe: pois era, mas era preciso comprar-lhe um cavalo. E diz a minha tia: mas eles na guerra dão cavalos. E diz a minha mãe: pois, e o meu filho vai agora para a guerra montar num cavalo que os outros já montaram, sei lá quem é que já montou naquele cavalo. Então vamos a uma feira de gado, mas só vendiam lá cavalos com as carroças e com as moscas. E a minha mãe disse: meu filho não vai agora para a guerra encher a guerra de moscas, o meu filho vai a pé, mas vai limpo. Então fomos para casa, a minha mãe preparou-me um lanche, umas papas de sarrabulho e uns pastéis de bacalhau, tomei um táxi e fui para a guerra. Cheguei à guerra às 7 da manhã, estava a guerra ainda fechada, estava uma senhora a vender castanhas à porta da guerra e eu perguntei: minha senhora, aqui é que é a guerra de 1908? E a senhora: não, aqui é a guerra de 1906, a guerra de 1908 é mais acima. Sou muito agradecido. Lá fui andando, cheguei à guerra, já eram para aí 9 horas, estavam a abrir as portas onduladas da guerra e diz o sentinela: vens ao anúncio? Eu disse: venho. E matas depressa? Eu disse: eu por enquanto ainda só mato assim, preciso de treinos. Então vou-me ao capitão que me perguntou se eu trazia espingarda. Eu disse que não, porque pensava até que a ferramenta davam lá eles. Eu disse: eu trago é uma bala que um padrinho meu tinha de recordação da Guerra dos 100 anos. E diz o tenente: e como é que você mata só com uma bala? E disse: então, dispara a espingarda, depois vou lá correr buscar a bala. E diz o sargento: pois, e depois fica uma quantidade de tempo a guerra parada à espera que você vá e venha. E diz um ferrial: a gente pode amarrar uma guita à bala, ele dispara e depois puxa-se a guita. E diz o capitão: pois, e depois perde-se a bala, perde-se a guita, é tudo prejuízo, não é? Bem, deram-me então 6 balas e mandaram-me matar. Estava eu a matar muito quentinho, quando de repente veio o capitão e disse: olha, agora tens que ir ao inimigo de espia. Então vestiram-me um vestido de organdia muito bonito, fizeram-me uma mise, puseram-me uns laços cor-de-rosa na cabeça e eu fui de espia. Fui muito devagarinho à guerra do inimigo. Cheguei lá, bati à porta e diz o sentinela: quem é? E eu disse: sou a Maria Albertina. Malandrice! Então eu disse: olha, e trabalhas de espia há muito tempo? Disse: não, trabalho só desde as 11. E o que é que tu queres? Eu venho cá buscar os planos da pólvora. Ele disse: pois olha, não te dou os planos da pólvora, não te dou os planos da pólvora, não te dou os planos da pólvora. Não achei graça, foi fazer queixo ao capitão dele, e o capitão dele até disse: deixa lá que ele é nurro, almoça cá com a gente, anda. Bem, almoçámos uma cabeça de pescada muito grande e então voltei para a minha guerra. Estava a contar isto ao meu capitão, de repente entra um soldado a correr e diz: meu capitão, fez um prisioneiro. Onde é que ele está? Não quis vir, porque na guerra há prisioneiros que são teimosos, a gente puxa, e eles não vêm, feitios. Então o meu capitão disse: olha, já que eles não dão os planos da pólvora, vais lá e trazes o avião. Porque vejo como a gente se dava muito bem com o inimigo, a gente tinha só um avião que dava para todos. A gente bombardeava às segundas, quartas e sextas e eles bombardeavam às terças, quintas e sábados, e aos domingos era para descanso. Então fui lá, cheguei e disse ao sentinela: venho cá buscar o avião. E ele disse: pois olha, não podes levar o avião porque estamos lá a adaptar uma torneira para o avião andar a jacto. Achei que aquilo era uma desculpa e voltei outra vez para a minha guerra. Contei ao meu capitão, ele ficou furioso e disse: então vais bombardear o inimigo todo. Puseram 3 granadas debaixo de cada braço, fui lá, atirei as granadas para o tanque de lavar a roupa, mas aquilo não matou ninguém. Eu fiquei muito triste e voltei então outra vez para a minha guerra. E quando cheguei estava o meu capitão encostado à porta da guerra, muito triste, e disse-me: olha, podes-te ir embora porque a guerra já acabou. Disse: acabou? Acabou, olha, veio cá o fiscal, não tínhamos licença de porte de arma, olha, fizeram uma sindicância, levaram os canhões, as metralhadoras e as balas e pronto. E foi assim que acabou a história da guerra de 1908. 4. Orgulhosamente sós. Parte de noite e não olha os campos que vai deixar, todo por dentro a abanar, como a terra e a gadir. Foi
folha a folha se desfolha, seu coração ao partir não tem sede de aventura. Os primeiros europeus não foram os políticos, mas os trabalhadores. Se busca terras de França, é que a sorte lhe foi dura, e um homem também se cansa. Não julguem que vai contente, leva nos olhos o verde dos campos onde se perde gente que tudo lhes deu, parte mas fica presente em tudo que não colheu. Verde campo, verde e triste, em ti ceifou e hoje foi-se, em ti ceifou, mas a foi-se, ceifava somente a esperança, nem sempre um homem resiste, vai para terras de França. O mal-estar dos portugueses, e sobretudo da juventude, podia manifestar-se nos gestos mais anódinos e desprevenidos, como o simples gesto cotidiano de fazer o nó da gravata, embaraço das mãos e embaraço no uso de um adereço, a gravata, que era quase um símbolo da reitabilidade do sistema. Meu filho, o que estás a fazer? Olha que te matas. Eu faço-te um nó. Há 20 anos que eu faço ao teu pai. A questão mais importante da greve académica de 1962, que teve durante pelo menos 2 meses, com interrupções várias para fazer acordos que não se realizaram, e que teve uma aceitação, boa parte do seu período, de aproximadamente 90% da população universitária de Lisboa, com ressonâncias em Coimbra e no Porto. Esse êxito do arranque e da dificuldade que residia em arrancar numa situação de fascismo bem clarificada e de tomar essas decisões para o arranque, resume-se a 2 planos, digamos assim, fundamentais. A primeira é a partir de associações de estudantes bem integradas na massa universitária e que nos anos anteriores tinham contribuído para a colocação dos problemas fundamentais dos estudantes e, portanto, tinham uma larga aceitação de camadas imensas da população estudantil. Esse trabalho foi possível devido a uma ligação permanente com os estudantes, quer dizer, portanto, uma distribuição da possibilidade de cúpulas contra os estudantes, mas, pelo contrário, cúpulas de dirigentes associativos bem metidas dentro da camada estudantil. O outro ponto que parece importante realçar diz respeito à forma como se conseguiu fazer a unidade entre, porventura, diversas perspectivas políticas e sociais que os estudantes nessa altura já tinham, não ainda com as formas mais clarificadas e divergentes que os conflitos estudantis vieram a assumir em 66, 67, por ingerência evidente, influência evidente, por exemplo, da crise de 68 em França e até antes disso o conflito sino-soviético, foi a plataforma de unidade conseguida e que permitiu, digamos assim, ver os estudantes verem nela a real defesa dos seus interesses enquanto estudantes. Pessoas de diversas proveniências souberam, e que estão hoje em vários quadrantes políticos, souberam efetivamente ilidir, afastar as suas divergências para fazer uma unidade prática e dinâmica contra o fascismo e em defesa das suas associações. Eu penso que a história ensina, a história das lutas estudantis e a história social portuguesa ensina que não é possível, numa situação de grande força da direita, fazer algo de positivo, de avançar a caminho do progressismo, vamos lá, sem que essa plataforma de unidade seja, digamos assim, a vivência concreta do cotidiano dessas lutas. E isso foi possível realizar e foi através disso que se conseguiu aguentar uma situação. Defeito grave que a greve estudantil representou em dado período foi
a falta de leitura correta da situação, na medida em que se pensou que êxitos anteriores poderiam permitir ir além daquilo que era possível. Caso típico, portanto, de se ter decretado a greve aos exames, autorizando com isso que imediatamente se produzisse a valorização dos fatores económicos de grande parte dos estudantes que não podiam de maneira nenhuma faltar aos exames e que, portanto, isso partiu a greve académica ao fim de 2 meses ou quase 3 meses da sua presença no campo universitário português. É uma boa lição também de que não se pode forçar a realidade, que as perspectivas de unidade não chegam se estiverem divorciadas do concreto e da situação social, real, que se passava, entretanto, entre as camadas estudantis. E, portanto, foi necessário, nessa altura, desistir, voltar atrás, reconverter, apesar de se terem conseguido, evidentemente, resultados extremamente importantes que vieram a repercutir-se nos anos futuros e de onde saiu, nomeadamente, toda uma contestação estudantil, embora já mais diversificada do ponto de vista ideológico, ao regime anterior e que muitos têm visto, a partir de 25 de Abril, que daí nasceu, de facto, um conjunto de influências em vários setores sociais e até nos setores militares. Não esqueçamos que os estudantes universitários foram, depois, os milicianos da guerra colonial, em certos casos, e daí que as lutas académicas tenham produzido um manifesto efeito de repercussão a favor do progressismo e a favor até da luta pela liberdade e contra o fascismo. Salazar punha em circulação mais uma fórmula, orgulhosamente sós. Mas, no mesmo ano, o Decreto-Lei 46.312 dava garantias firmes e suficientes ao capital estrangeiro. Só a prática de uma alimentação variada pode dar à dona de casa consciente a tranquilidade e a certeza de que está alimentando bem a sua família. O facto de sair sempre da mesa com o estômago cheio não quer dizer que se tenham satisfeito as necessidades do organismo. Chegou-se nos últimos anos à conclusão de que nos alimentos existem certas substâncias indispensáveis ao organismo. Atenção, português! De costas para o mundo, consome, consome, consome e cala-te. Não, cá em casa não usamos desses produtos. Temos criada. Temos automóvel, máquina de lavar, frigorífico e televisão. Comprei um automóvel em segunda mão, mandei-o virar e ficou como novo. O carro não tinha pneus. Lá que comprei uns sapatos, mas em bom estado. E como o carro é descapotável e o meu sogro careca, podia parecer que era piada. Lá foi capota nova. Ainda estou a dever. Mandei pôr também pisca-piscas e o eletricista foi da opinião que pusesse nova instalação. E como aos domingos pode haver nevoeiro, e a gente vir com os copitos a mais, fui eu mesmo que montei uns faróis amarelos e mais 2 atrás, e uns farolinhos. Podem ser precisos. Lá a luz não falta. Até quando se abrem as portas, aparecem luzinhas de todas as cores lá dentro. A minha filha gosta muito daquelas buzinas que até parece música. Custou carota, mas quando toca até parece uma espada. Faltam-me 20 prestações para ficar paga. Em vista disto, e para o carro ficar com mais categoria, comprei para ir pagando aos bochechos os emblemas de vários clubes, a cores, para pôr na parte de fora do carro. Junto ao tablier, tenho o retrato esmaltado da Fly, juntamente com toda a família. A Fly é cadelita, é a mascote do carro. Para trás, do vidro das traseiras, a minha patroa comprou um cão que bandeia o pescoço, a coleira, a corrente e tudo. Deitou-a nas costas do banco de trás, num tapete cor-de-rosa, que parece peluche, mas não é. A minha mulher está a fazer umas cobertas de crochê para pôr em todos os bancos para ficar lindas. Só em almofadas já são 6. Umas com os folhinhos todos, e até uma tem um grande malmiquer. É bonita. Até a minha mulher pôs lá ao lado daquela fotografia com a cadelita e a família toda, pôs uma Nossa Senhora de Fátima em plástico. Com luz lá dentro, dizem que é luminosa.
E a minha filha pôs umas florinhas de plástico que parecem mesmo naturais e não murcham. Ora, dizem que dá sorte. Eu, cá por causa das coisas, pendurei um corninho de cabra por baixo das molas traseiras do carro, cada um com as suas fezes. Nos nossos passeios não falta música. Levamos 3 transistores, um da minha patroa, outro do meu filho que eu comprei numa casa de prega-prestações e outro da minha filha que lhe ofereceu o meu futuro genro. Às vezes é um pagode. Uns gostam de ouvir os Pardientes, outros a bola, a patroa os filhotinhos. O carro é de 4 lugares, mas já tenho levado 12 pessoas. 12 pessoas. Um pipo de 50 litros, 5 garrafões de água a pé, um cesto grande cheio de bolos de bacalhau, fora as carcaças, aqui não vou espada vestigada. Ai, mano. Por trás do vidro de trás, né? Pusemos um letreiro a dizer em rodagem, para os gajos alugarem que o nosso carro é um garrinho novo. Em todos os vidros, até o da frente, pusemos umas bolinhas muito giras de cores, até chamam pompons. E a minha mulher e a minha filha, puseram em todos os vidros, por dentro, galhardetes e bandeiras, todos já somos 46. É o carro mais bem enfeitado do bairro. Aquilo é uma lindeza. Junto à matrícula pusemos uma tableta toda pintadinha a verde e a vermelho com as palavras Portugal. Também os estrangeiros veem o carro assim e dizem, estes tipos sabem tratar destas coisas. Pois é. O carro custou-me 6 contos. Estou a pagá-lo com a ajuda do abono de família e na esperança de que me saia o total. Comprei a segunda mão, mandei-o virar, estou cheio de dívidas, mas o carro ficou em estado novo. O outro retrato. Começou por nascer como centro de convívio, por pessoas que tinham um denominador comum, que era estarem interessadas por jazz, mas depois ultrapassou toda essa dimensão. E não era de facto um clube exclusivamente jazz. Era fundamentalmente um clube de música relacionada. Era um centro de convívio e onde se ouvia música cuja origem comum era a música africana. Exatamente. Ouvia-se jazz, ouviam-se blues, ouvia-se música de Moçambique, a Coela, a famosa Coela. Houve um ano em que na Casa dos Estudantes do Império, por e simplesmente os tipos fizeram umas eleições quaisquer, elas tinham que ser homologadas pelo ministro, julgo, da Educação, e o ministro não homologou os indivíduos que tinham sido eleitos. E como sinal de protesto, toda a população da Casa dos Estudantes do Império deslocou-se para o Clube Universitário de Jazz, que passou a ser ao mesmo tempo Clube Universitário de Jazz e uma espécie de sede da verdadeira Casa dos Estudantes do Império. Eu lembro-me que uma das organizações mais importantes que na curta vida do Clube Universitário de Jazz aconteceu foi, e para além dos concertos ao vivo e da música, que era um elo de ligação, foi uma exposição de arte e folclore africano que se desenrolou com a colaboração de alguns colecionadores, especialistas e enfim, gente entendida nesse aspecto da cultura africana.
Eu julgo até que é interessante dizer que no decurso dessa exposição, em que havia instrumentos africanos, escultura africana, enfim, várias coisas daquilo que é realmente a arte autêntica da África, nós todas as noites fazíamos qualquer coisa no âmbito dessa exposição. Umas vezes era o Rui Mingas, o Clinton, etc., que iam lá fazer mesmo música de Angola. Outras vezes era música negra americana, blues, etc. Outras vezes era música da própria África, que é extremamente desconhecida cá, música, sei lá, do Quénia, do Uganda, da África do Sul, etc. Outras vezes era mesmo música de jazz, eram sempre coisas relacionadas com música negra. E aquilo deu um certo brado. Nessa altura o CUS, como já há pouco dissemos, era muito frequentado. Eu direi que era metade, ou talvez mais, da frequência do CUS eram umas vezes brancos ou outras vezes pretos. Isto é realmente um facto. Isto começou a chamar a atenção das autoridades e julgo que foi uma das coisas que contribuiu para que o CUS fechasse. Na realidade, todos nós sabemos que o CUS não acabou, o CUS foi acabado quando um dia foi mandado selar. Enfim, talvez para terminar, eu resumiria que a atividade e a existência curta do Clube Universitário de Jazz teve uma importância fundamental para formar não só uma geração de divulgadores, mas fundamentalmente formar numa época, um pequeno troço da história do jazz, formar um certo público que hoje em dia foi revitalizado e foi substituído, digamos, ou foi aumentado pelos festivais de Cascais, portanto, uma nova geração. A Rádio Clube Português, noticiário. O mundo nos anos 60. No Oriente, médio de nome, extremo de violência. A luta de uns quantos ameaça tornar-se a guerra de todos. Generalizam-se os combates. Árabes e israelitas voltaram a trocar obuses sobre os capacetes azuis da ONU. Na Irlanda, os irmãos mais divididos. Olho por olho, dente por dente, máxima que a maioria protestante e a minoria católica recolhem da Bíblia comum. Novos atentados, mais vítimas. O vale torna-se vermelho. E por fim o tempo. Sem melhoria possível, futuriza o serviço oficial. O frio faz finca-pé e fica. Felizmente, há luar. Filipe Costa, nós poderíamos dizer que essa foi a maneira que vocês encontraram no Rádio Clube Português no início dos anos 60 de fazer informação não fascista? Mas era elitista, temos que concordar agora a estes anos de distância, não é? Não é por acaso que não aparece aí nenhuma notícia sobre a realidade nacional, não é? Pois, o noticiário naquela altura era basicamente do estrangeiro. Porquê? É porque era, a realidade nacional pouco tinha que se pudesse efetivamente transmitir ao público com o mínimo de validade. Mas mesmo assim, eu lembro-me que houve uma altura em que, por exemplo, houve uma luta muito grande para que nós aqui nos noticiários, e o Cândido Mota deve-se lembrar disso, uma luta que nós desenvolvemos aqui para que se passasse a dar as notícias do plenário, do Tribunal Plenário, que era uma coisa que não aparecia na rádio. Exatamente. Os jornais davam, aliás, era frequente acontecer isso. Por exemplo, greves, que às vezes apareciam, mesmo no estrangeiro, que apareciam nos jornais, a emissora nacional, que era a única que na altura também tinha noticiários, não dava. Além da censura oficial, a própria emissora nacional restringia um bocado das notícias. Bom, isso acontecia também aqui a nível interno, em que havia a censura oficial e depois havia uma censura interna, às vezes até mais exigente e mais idiota até do que a censura oficial, não é? Quer dizer... E nós neste noticiário, que eu disse que era elitista, e parece-me bem que sim, porque era um noticiário todo que vivia à base de imagens, de símbolos, trocávamos os nomes dos filmes, por exemplo, aqui nesta frase que nós reconstituímos, o vale torna-se vermelho, não é? A propósito da Irlanda, vinha o vale era verde, as imagens o Felizmente ao Lar, por exemplo, não é? Era não só uma referência à peça do Sedal Monteiro, proibidíssimo nessa altura, mas nós, por exemplo, utilizávamos estas frases, e esta foi efetivamente utilizada no dia em que o Lar praticou uma ação armada, que já não me recordo qual, e era uma forma de nós chamarmos a atenção para esse facto, embora não o pudéssemos referenciar. Por exemplo, procurámos também subdividir as notícias, e fomos mesmo, por exemplo, a coisas que talvez não fossem assim muito éticas. Prolongávamos os desastres. Houve um certo sensacionalismo também que nos ajudou. Quer dizer, o desastre prolongava-se, por exemplo, aproveitávamos um desastre de comboio para prolongar, para obrigar o ouvinte a ir de hora a hora a saber mais pormenores. Eu acho, Filipe Costa, que não é por acaso que realmente a informação nacional não aparece aqui. A informação nacional estava arredada porque estava desacreditada e os noticiaristas do Rádio Clube Português não a queriam dar porque dá-la
só poderia ser, devido à censura, etc., de determinada maneira. E poucos anos depois, na Rádio Portuguesa, então os profissionais conscientes, ou que tomaram consciência da realidade nacional, foram pegar em outros temas para começarem a fazer política. Eu, por exemplo, sugeria que nós fôssemos ali à sala de montagens ver, portanto, como é que nós começámos a trabalhar. Okay. 1967 marca, do meu ponto de vista, uma data importante na Rádio Portuguesa, pelo menos no que diz respeito aos anos 60. É o início do programa PBX. Porquê é que o programa PBX foi importante para a rádio? Os microfones saíram para a rua, foram ter com as pessoas. Até aí a rádio era estática, as pessoas vinham aos estúdios, havia apontamentos, havia longas entrevistas normalmente fúteis. O PBX pega no social, vai ao Homem das Castanhas, pergunta às pessoas porque é que usavam gravata ao domingo. Eu recordo-me, por exemplo, que fiz essa reportagem e, numa altura, uma pessoa disse-me porque é o dia do Senhor. E isso era extremamente importante e tinha um significado político-social, não é? De relevo. Nós fazíamos montagens, portanto, vinhamos para aqui, para a sala de montagens e, de uma longa reportagem, ficávamos com 10 minutos, música, vivo, portanto, era outro tipo de rádio. Ao mesmo tempo, na Rádio Portuguesa, outras pessoas trabalhavam noutro sentido para valorizar a música portuguesa. Na verdade, até aí, a música era aquilo que todos os espectadores certamente se lembram, não é? E há duas experiências importantes. Uma no FM do Rádio Clube Português, que foi criado mais ou menos em 1960, que é o Em Órbita. O Cândido Mota, acho que 1 ou 2 anos depois do início do Órbita, começou lá a trabalhar. E por outro lado, na Rádio Renascença, o Página 1, que veio defender a nova música portuguesa. O programa Em Órbita, suponho eu, que começou com intenções puramente musicais, puramente de divulgação de uma música que era praticamente desconhecida entre nós, que era a música anglo-americana. Nessa altura a rádio era perfeitamente intoxicada pelos subprodutos que nos vinham de Itália, de França e países assim. Começámos, portanto, a divulgar uma música que era desconhecida cá. E música é essa que nós tínhamos que importar diretamente, porque nem sequer as editoras se encarregavam disso. Depois, mais tarde, nós começámos a perceber-nos de um fenómeno que estava a passar. Era da profunda transformação que a música americana e inglesa, nessa altura, estava a sofrer. Pois até essa altura, pois era o tempo do Johnny T. Lawson, do Johnny Restivo, sei lá... assim, o mais mexinho deles todos ainda era o Elvis Presley, mas as canções eram todas do I Love You Baby, You Love Me Too, I Love You e tal. E a partir de uma determinada altura, a música americana, através de determinados nomes, entre eles, sei lá, assim, Bob Dylan, Joan Baez. A música americana passou a ter uns escultores que se preocupavam fundamentalmente em criticar a sociedade na qual estavam inseridos. Eram, portanto, uma espécie de marginais da cultura norte-americana. Era uma espécie de contracultura, não é? Uma coisa que já teria vindo, talvez, sei lá, desde os tempos do Jack Kerouac, do On the Road e da criação do movimento beatnik. E, portanto, toda essa marginalização de determinadas pessoas em relação ao sistema. Depois acontecia esta coisa curiosa, não é? É que a receptividade das pessoas em todo o mundo, a começar logo pelos próprios Estados Unidos e pela Inglaterra, a esse género de música era espantosa.
Aliás, a página 1, nesta altura, nos anos 60, em que se estava ainda a desenvolver, era uma larva ainda com pouca forma, só nos anos 70 é que iria atingir a sua plenitude, já com o Adelino Gomes e com outras pessoas na equipe. Mas nesta altura, eu há bocado estive a ler umas afirmações que nós fizemos em conjunto para Um Século Ilustrado, e efetivamente já nessa altura os nossos fantasmas eram os baladeiros, e aliás é um termo que aparece na entrevista. Havia a balada e havia todo um combate que era extremamente duro e extremamente violento contra toda uma música personificada por António Scalvário, por Aminias Silvas, e que música efetivamente dominante. Então na Renascença, que pelo seu conservadorismo, pela sua estrutura familiar, era um peso, não é? E a página 1 fazia, efetivamente, um contraste bastante grande. E mais, aquilo, nós não tínhamos Luís Filipe Costa na Rádio Renascença, tínhamos uns noticiários que eram cortados dos jornais, que já por si eram muito difíceis de ler, não é? Normalmente recortados até pelo telefonista. Bom, mas a página 1, como não havia Luís Filipe Costa nem noticiários na Renascença dignos desse nome, teve-se preocupar, além de ter de divulgar novos nomes da música portuguesa, que nós efetivamente fizemos esse trabalho na Folha. Mas quem foi, por exemplo, assim, tu te recordes? Bom, o José Jorge Letria começou também por lá, de certa maneira também por lá, e pela RCA, o António Macedo, o José Valdo Moura Filho, o Fausto. Tenho a cabeça espatada entre a noite e a madrugada, tenho um braço deitado entre o perfeito e o enjeitado, e um canhão apontado para qualquer lado enfeudado. Venha lá quem quiser, estou para o que der e vier. De manhã mal acordado, de noite pouco ensonado, para a aventura que teço, encontro os dias do avesso. Na terra do perder, Deus é dinheiro, o dia bem não ter. Seja homem ou mulher, estou para o que der e vier. Num aperto que mais parece um deserto, o descalabro do medo, mal se levanta um dedo. Aconteça o que acontecer, não temos nada a perder, dentro do que vier a dar, assim não podemos ficar. Hei de ser a barricada, arma, fogo, despedida, hei de ser ferro forjado, dia em noite amor calado, de ser punho cerrado e ternura docemente, e haja lá o que houver, estou para o que der e vier. E haja lá o que houver, estou para o que der e vier. E haja lá o que houver, estou para o que der e vier. Quem é que fazia rádio? Quando é que começam a entrar outro tipo de pessoas? É precisamente nos anos 60 que alguns estudantes, alguns deles universitários, entraram. Há aqui um fenómeno que devia ser desenvolvido, é porque é que, por exemplo, jovens que saíram do Rádio Universidade foram, apesar de tudo, revolucionar a rádio. Isto é um fenómeno, julgo eu, extremamente português. Muitos de nós saímos do Rádio Universidade e, no entanto, viemos revolucionar a rádio, e não podemos dizer que éramos estudantes revolucionários, embora outros, por exemplo, que estiveram nas lutas do técnico, vieram também aqui para o Rádio Clube Português começar a produzir programas. Portanto, há uma série de fatores que me parece que são extremamente importantes para podermos entender a rádio que se fazia nessa altura. Porque naquela altura, eu recordo-me, houve indivíduos, antes, portanto, dos anos 70, em que o Adelino, João Paulo, etc., são afastados mesmo, compulsivamente. Houve indivíduos que se afastaram, abandonaram, pediram admissão, e houve multas. Houve um período em que aqui no Rádio Clube Português nós lutámos contra isso, depois isso acabou, mas eram impostas multas. Tirava-se dinheiro aos trabalhadores que infringiam as regras. Mas se a coisa não foi assim tão explosiva, foi porque nós nunca procurámos o confronto direto com a censura, porque sabíamos que não tínhamos força e seguíamos o velho costume da guerrilha do Vietcong, que provavelmente naquela altura estava muito em voga, não é verdade? E só atacávamos quando sentíamos que estávamos numa posição de, enfim, ter um mínimo de possibilidades de triunfar. Na Renascença a censura foi setorial. A censura na Renascença, como também não era a oficial, eram indicações que vinham do CNI através lá dos corredores. Houve uma altura em que se deixou de se falar de cooperativismo, depois deixou de se poder falar em bairros da lata, depois deixou de se poder falar em sindicalismo, e o leque ia-se cada vez fechando mais,
até nós, enfim, estarmos quase sem possibilidades de abordar o que quer que fosse, além da tal intervenção que passou a ser feita através da música, mas que se conseguiu sempre fazer, porque havia sempre a descoberta do novo tema quente que vinha sendo sistematicamente a ser abafado, não é? Recordo que, tempos mais tarde, o Diretor-Geral da Informação, Dr. Geraldo Cardoso, diz a pessoas da Rádio Renascença, do programa Página 1, quando as pessoas dizem assim, mas nós limitamos-nos a ler aquilo que dizem os jornais, e ele diz assim, mas é que vocês esquecem-se que nós não nos esquecíamos, que há 33% de analfabetos em Portugal, cerca de 40% de analfabetos em Portugal, e essas pessoas não leem os jornais, mas ao ouvirem a rádio, isso vai impressioná-las, isso faz-lhes impressão. A uma nova rádio corresponderam também um teatro experimental e as tentativas de um novo cinema. Além de outros, o bem conhecido grupo do Café Vavá, de onde saiu o filme Verdes Anos, que foram também os anos verdes do cinema português. Também a música, sobretudo a conservada em disco, havia de conhecer, em termos culturais e em termos comerciais, um notável surto durante a década de 60. Fá sétima nona. Fá menor, sétima nona, com segundo mão no baixo. Depois segues para o bemol, daquela história. Bom, quer dizer, discograficamente, os anos 60, quanto a mim, foi a grande descoberta da viola elétrica. O movimento começou fundamentalmente com os Shadows lá fora e mais tarde com os Beatles, que já não foi só a guitarra elétrica, mas já passou a ser qualquer coisa com um espírito muito mais inventivo. Quer dizer, são músicas que ainda hoje se ouvem com muito agrado. Em termos de música de língua portuguesa, cá não se passava praticamente nada. O que se passava era no Brasil, era a descoberta da bossa nova, que realmente na altura correu o mundo. Toda a gente hoje em dia conhece música brasileira através daquele movimento da bossa nova, que se baseou nomeadamente nos trabalhos do António Carlos Jobim, Vinícius de Moraes e muitos outros. Quanto a Portugal, que se passou na altura, não sei se o Rui querá falar sobre isto. Entretanto, o que se passava era uma coisa muito mais importante, que era o início de toda uma série de condições de criatividade, surgir qualquer coisa de novo em Portugal. Eu estava em Coimbra, aliás, parece-me que essa fase é importante, é em Coimbra, onde estão uma série de pessoas que se tornaram depois mais conhecidas por tudo aquilo que fizeram. Era o Zeca Afonso, depois Coimbra nessa altura era a Coimbra do Zeca Afonso, dos vampiros, portanto uma fase já de transformação da música tradicional de Coimbra, portanto com o início do movimento das baladas, seguido pelo Adriano Correia de Oliveira, a época dos convívios que se faziam quase todos os fins de semana em Coimbra, na Associação Académica, onde participavam nomes como Manuel Freire, António Portugal, eu sei lá, havia outros grupos de teatro que também com grandes influências e intercâmbio com os setores musicais, como era o Citac e o Teu, que fizeram coisas realmente importantes nessa altura. Eu lembro perfeitamente, uma vez recebo uma chamada telefónica do Zé Nisa, a dizer: manda cá depressa a correr, porque é uma coisa muito importante que apareceu em disco.
Eu fui ouvir e era a música dos Verdes Anos, do Carlos Paredes, e fiquei muito impressionado. Aliás, na altura ficámos todos. Até que, enfim, tinha acontecido uma coisa realmente revolucionária em termos musicais em Portugal. Aparecia um senhor com um instrumento e com uma sonoridade tipicamente portuguesa a tocar uma coisa completamente nova no domínio da música ligeira. Novas formas musicais, onde se começa, portanto, toda uma tentativa de valorização do texto, daquilo que se cantava. E tudo isto depois, evidentemente, é transposto para disco, mas já numa fase posterior. E fundamentalmente, a maior divulgação vai acontecer nos fins dos anos 60. A outra cidade. Em Coimbra também existiam 2 Coimbras, 2 academias, 2 universidades. Era uma universidade única, por conseguinte, era ela que formava e deformava os quadros que haviam de corresponder neste ou naquele sector à vida nacional, mas será demasiado arriscado dizer que ela que era exclusivamente ou profundamente reacionária, porque teve sempre gente que sintonizou com a cultura dos outros povos, sintonizou com o que havia de mais moderno na cultura europeia e até sintonizou com os verdadeiros interesses do nosso país e até mesmo das classes trabalhadoras. Pode dizer-se que não houve, desde o liberalismo até todos os incidentes de ordem política até ao nosso tempo, que não deixou de haver participação de estudantes, participação até de lentes e que por vezes até nem deixaram de pegar em armas. Fazendo contraste, julgando dialeticamente, houve quem defendesse que o estudante progressista, porventura ventilado com ideias de outro tipo, já no nosso tempo, se afastasse cada vez mais de uma maioria. Evidentemente que o leito tradicional em Coimbra era poderoso e tinha essas raízes que eu assinalei. Então o estudante progressista fez-se o que se chamaria um futrique. Não andaria de capa e batina, não tocaria guitarra, não utilizaria um tipo de linguagem algo brejeira, etc. Foi o que os boêmios do meu tempo chamaram o intelectual, dado a leituras mais ou menos exóticas, dado a frases mais ou menos pomposas. Há quem tenha chamado, e eu sei que estou a dar saltos muito largos sobre uma realidade complexa, à década de 50, à década negra. Talvez o fosse. Toda a gente conhece a depressão política do pós-guerra, em concretamente, à volta do MUD, se unificou um esforço antifascista que é fortemente reprimido, logo que as democracias europeias davam a garantia de não ajudar a derrubar o regime. In nomine solenissima praxis. O estudante escreveu menos, talvez lesse menos, talvez fizesse menos. Nessas circunstâncias talvez fosse mais dinamizado pela força desse leito tradicional. Um certo tipo de boêmia oca, um certo tipo de linguagem. A velha tradição machista da luta física, dos copos, das guitarras até. Bacos, estamos aqui reunidos por um motivo muito importante. Há momentos na história em que ao homem se impõe uma tomada de posição. É assim que se define uma personalidade, que se manifesta um modo de pensar e de agir. Bacos, vós que estáis no desconhecimento dos motivos desta reunião, vós que vos julgais estudantes conscientes e lúcidos, vós tendes neste momento a oportunidade de escolher. Cada um de vós, Bacos, vai decidir do nosso amanhã, por um processo democrático, o único a que estamos habituados nesta República. Ponderai, Bacos, a vossa escolha. Dela decidirá o futuro. Bacos, o que quereis para amanhã? Bacalhau com batatas ou batatas com bacalhau? Calma.
uma vez que estamos todos de acordo, e assim é que é de desejar, amanhã temos bifes com batatas fritas. Quando começaram de novo a vestir capa batina, de novo a tocar guitarra e até a aceitar aqui e ali este ou aquele ritual da praxe, como a formatura, os grelos, as fitas, as latadas. E há dois aspectos onde estas contradições se vêm a refletir. É nas latadas, que deixam de ser uma algazarra na cidade, uma provocação à burguesia entendida no sentido novecentista, que passa a trazer piadas de corajoso cariz político, na altura. Eu lembro-me concretamente de dois rapazes negros então universitários que numa dessas latadas traziam um cartaz em que se dizia Angola é nossa. Eu lembro-me de uma latada em que se dizia, depois daqueles episódios do avião, que o capitão Galvão tinha raptado e de Santa Maria dizia a primeira vez foi de avião, a segunda foi de barco, a terceira será de vez. No caso concreto da canção de Coimbra, houve coisas com muita piada. Ela vinha de trás, vinha também do século XIX e certamente que os estudantes, como a gente de todo o mundo, em todas as alturas, cantou. A serenata que foi o último sinal e talvez o único sítio na Europa onde ela sobreviveu e onde chegou até nós, pois ela fez parte de um todo cultural europeu. Houve serenatas em todo o mundo, toda a gente escreveu serenatas, toda a gente escreveu canções para a noite e toda a vida se foram cantar, os cantores e os estudantes e coisas foram cantar à porta de raparigas. Falas de amor são as sadas, os cegos de olhar profundo. Falas de amor são as sadas, os cegos de olhar profundo. Há palavras que não cabem em toda a luz deste mundo. Há palavras que não cabem em toda a luz deste mundo. E assim cantou Menano, assim cantou o Góis, Tio, assim cantou Edmundo Betancourt, assim cantaram todos por aqui passaram, mais ou menos até aos anos 60. Já falei atrás que o estudante progressivo sentiu em determinada altura a necessidade de se misturar com a realidade contraditória, de ir vivê-la, de se meter dentro dela. Pois é nos conselhos de república, é nas latadas, é na própria queima das fitas, é também nos grupos que vinham das serenatas e da canção tradicional que ele se mete e lhe vai dar uma grande modificação. Houve em Coimbra, fazendo contraponto com as letras de cariz literário, que refletiam também um pouco das influências das escolas literárias que iam vivendo ou sobrevivendo aqui e ali, houve sempre, a fazer contraponto com isto, uma tendência e uma atinência aos temas folclóricos. É de facto, a partir de alguns elementos da canção folclórica, que se começa a polarizar um gosto e um interesse pelas coisas do povo. Daí, ao começarem-se a fazer letras já voltadas para a luta revolucionária, foi um passo. No céu cinzento, sob o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vêm em bandos com pés de veludo chupar o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo
eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de um credo e não se esgota o sangue da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Pelo silêncio na planície, pela tranquilidade em tua voz, pelos teus olhos verdes estelares, pelo teu corpo líquido de bruma, pelo direito de seguir de mãos dadas na solidão noturna, lutaremos, meu amor, pela infância que fomos, pelo jardim escondido que não teve o nosso amor, pelo pão que nos recusam, pela liberdade sem fronteiras, pelas manhãs de sol sem mácula de gradas, lutaremos, meu amor, pela dádiva mútua da nossa carne mártir, pela alegria em teu sorriso claro, pelo teu sonho imaterial, pela cidade escravizada, pela doçura de um beijo à despedida, lutaremos, meu amor. Epílogo. Mas, nos finais da década de 60, virou-se a dita do ditador. Caiu o catedrático da cátedra, o homem da cadeira. Foi toda uma vida, e a nossa também. Olhos tristes, o que tanto a faz chorar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Senhora de olhos cansados, porque a fadiga o tear. O soldadinho não volta do outro lado do mar.